Olá, me chamo Fábio Machado Pereira, sou professor de História. Estou fazendo esse vídeo para o processo seletivo PSS 2022. O tema da minha aula é Sociedades Africanas e Ocupação do Vale do Rio Nilo. O objetivo é entender a fixação das sociedades ao longo do Vale do Rio Nilo, comparar a ocupação humana nas regiões dos vales férteis do Nilo e da Mesopotâmia. Trago uma reflexão inicial sobre a importância da água na nossa vida. O ser humano viveu muitos anos sem energia elétrica, sem celular, sem transporte de ônibus, carro, sem diversas coisas que nós temos no nosso dia a dia, mas nunca vivemos sem a água, porque a água é fundamental para a nossa sobrevivência, tanto para o consumo, para o nosso consumo, para a nossa higiene, mas para as plantações, para os animais, né? E para diversas outras coisas. Tem aqui uma imagem do Rio São Francisco, né? E uma parte irrigada também pelo Rio São Francisco, né? Aqui ao fundo ele passa em cima e as plantações ali onde esse rio ele irriga. Então nós temos aqui a hidroelétrica, né, de Furnas, que fica no estado de Minas Gerais e que gera energia essa que chega em nossa residência. Percebe como a água está presente no nosso dia a dia e muitas vezes nós nem percebemos na energia elétrica, na alimentação, não só quando nós bebemos ou quando nós ingerimos, tá? Tratando de sociedade africana, como é o tema da nossa aula, né, nós podemos falar dos egípcios, por exemplo. Os egípcios se desenvolveram em uma região muito seca, muito árida, ali próximo ao deserto do Saara, e é, um importante rio que passava naquela região foi fundamental para que aquela população se beneficiasse e se desenvolvesse ao longo da margem desse rio. Que rio é esse que eu estou falando? É o Rio Nilo, né? O Rio Nilo é importantíssimo, ele é tão importante que um historiador chamado Heródoto disse uma certa vez que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito ele é um milagre do Rio Nilo. Então, tá aqui as pirâmides ao fundo, né? Os trabalhadores irrigando terras. Essas terras são irrigadas pela água do Rio Nilo, certo? Uma imagem de um mapa, né, mostrando aqui onde o Rio Nilo corre. Ao norte da região, em azul aqui, está o Egito, e ao sul uma outra civilização, que é o reino de Kush, que também se desenvolveu na região utilizando a água do Rio Nilo, certo? Como é que eles faziam para retirar a água de um lugar e levar para o outro, já que as regiões cultiváveis precisavam ser regiões bem extensas? Através de canais de irrigação, né, chamados de Shaduf. Como é que eles utilizavam isso? Certa época do ano, o rio ele transborda naturalmente. Eles utilizam dessa cheia, desse transbordar do rio para encher esses canais de irrigação, levar água para locais mais distantes e assim expandir ali sua área cultivável. Essa técnica é importante dizer que eles utilizam até o dia de hoje, tá certo? Tá aqui mais uma imagem do Rio Nilo, a parte lateral dele, a margem sendo cultivada, tá? Um mapa, uma visão aérea do rio também, mostrando aqui, ó, a parte onde se chama o Delta do Nilo. Aqui em cima nós temos o Mar Mediterrâneo, né? Por essa região aqui é onde se desenvolveu o Egito, mais ao sul aqui o reino de Kush, que uma imagem aérea atual, né, da onde hoje é o Egito. Ó, veja a parte de cima aqui sendo uma parte cultivada, tá certo? O Egito Antigo ele vai se formar através da ousadia de um homem chamado Menes, que foi o homem que conseguiu unir dois grandes reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, unificar essas duas regiões, formando o Grande Império, e Menes se torna assim o primeiro faraó do Egito, tá certo? A ocupação da região aqui do Vale do Rio Nilo não foi só pelos egípcios, também pelo reino de Kush, que se desenvolveu nessa região, né, tendo como Meroé a sua capital, né, escolhida estrategicamente por conta da quantidade de chuvas que caía naquela região, facilitando também a agricultura e o cultivo, tá certo? Então, mais um reino que se desenvolve naquela região utilizando as águas como fonte para a sobrevivência.
Egípcios e cuxitas, em algum momento da história, se cruzaram, né? Existiu uma integração entre os dois reinos. Isso fica comprovado através de descobertas arqueológicas feitas na região, onde materiais das duas culturas foram encontrados no mesmo local. Tá? Os cuxitas viviam basicamente da agricultura, né? Cultivo do trigo, cevada, em especial do sorgo, que é essa planta aqui, que eles utilizavam para a alimentação do gado e também para fazer ali uma espécie de vassoura, né? Para a higienização da sua residência, certo? Percebe como que a água está presente no nosso dia a dia, mesmo quando nós não estamos vivendo? Né? O quanto que a água se faz presente, não somente quando vamos beber para matar nossa sede, mas em diversas áreas da nossa existência. Tá? Outras civilizações se formaram também a partir da utilização de água de rios, né? Como, por exemplo, os reinos da Mesopotâmia. Aqui está a região que nós falamos, do Egito, do Reino de Cush. Um pouco mais para a direita, aqui da região do Crescente Fértil, está a região da Mesopotâmia, onde se utiliza a água do rio Tigre e do rio Eufrates. Tá? Civilizações como os babilônicos, os hititas, os acádios e outras civilizações se desenvolveram naquela região também utilizando e consumindo a água daqueles rios, né? Que eram fundamentais não só também para a agricultura, para a alimentação, mas também para o transporte. Percebe que é uma região bem extensa. Se deslocar de um local para o outro pelo rio era muito mais fácil e muito mais fácil para todas aquelas civilizações, tá certo? Essas civilizações que se desenvolveram às margens dos rios recebem o nome de civilizações fluviais. É importante gravar isso, tá? Vou deixar aqui uma atividade para que seja feita pelos alunos. Vou deixar um texto para que depois vocês leiam com calma sobre com algumas informações importantes, tá? Também um gráfico onde mostra o período onde o rio Nilo, em que época do ano ele tinha uma cheia, em que época do ano ele esvaziava. Vocês podem, então, através tanto daquele texto quanto daquele gráfico, usar ali sua criatividade, imaginação, para desenvolver essa atividade que eu estou passando. Né? Imaginar como era a vida lá no Nilo. Né? Você pode montar uma equipe ali, utilizar dados de jornais, utilizar dados que você pode coletar, certo? Escrever ali uma reportagem, né? Explicando como naquela época devia ser o plantio e o cultivo naquela região utilizando a água do Rio Nilo. Depois você pode reunir um grupo, certo? Que compartilhou essas mesmas informações e apresentar aqui na frente, né, o resultado, né, da sua pesquisa e o que você descobriu pesquisando ali sobre essa questão das enchentes do rio, tá certo? Então, retomando aqui nossa aula, nós falamos que o Vale do Rio Nilo era uma região muito importante, né? Um lugar de clima seco e que o rio era importante para o desenvolvimento daquela sociedade, a sociedade egípcia e os cuxitas. Falamos da integração do reino Cuxi e do Egito, dos egípcios, também dos reinos mesopotâmicos, né? Assim como os egípcios e os cuxitas precisavam da natureza, da água dos rios para poder sobreviver numa região muito árida, tá certo? Tá aí nossas referências, né? Utilizamos esse material aqui, que inclusive os alunos têm acesso para montar toda essa aula. E até aqui eu quero agradecer pela atenção, desejar a todos uma boa semana. Tchau!